um suposto novo Xbox e a grande fofoca, o que tá deixando a galera de cabelo em pé, é que esse novo console poderia vir rodando Windows e, pasmem, com integração total com a Steam. É isso mesmo que você ouviu, um Xbox com Windows e Steam. Parece até coisa de 1º de abril, mas o rumor tá aí, ganhando força. Bom, vamos destrinchar o que a matéria e a comunidade gamer em geral estão falando sobre isso. Quais seriam os pontos positivos, a empolgação toda. A ideia principal, pelo que eu entendi, é que a Microsoft estaria querendo, unificar as paradas, né? Tornar o Xbox uma plataforma ainda mais aberta, com o Windows rodando por baixo dos panos. A teoria é que o console ganharia uma flexibilidade absurda. Pensa só, teoricamente, você poderia ter acesso a um monte de aplicativo que hoje só roda em computador pessoal, talvez até usar o console para outras coisas além de só jogar, quem sabe editar um vídeo rapidinho ou mexer numa planilha, sei lá, as possibilidades se abrem, né? Para a desenvolvedora também poderia ser uma mão na roda. Se o console já roda uma versão do Windows, talvez otimizada, o processo de levar os jogos de computador pessoal para o console ficaria mais simples, menos dor de cabeça, com portes complicados, otimizações super específicas. Seria, em tese, um ambiente mais familiar para quem já desenvolve para computador. Aí entra a Steam. Imagina ter a sua biblioteca gigantesca da Steam, aquela com centenas, talvez milhares de jogos que você foi acumulando ao longo dos anos, toda disponível ali no seu Xbox, na sua televisão da sala. Seria o fim daquela história de esse jogo eu tenho no computador, mas queria jogar no sofá, ou comprei na Steam e agora não posso jogar no console. A promessa é de uma conveniência brutal, e não é só acesso, né? A Steam é famosa pelas suas promoções malucas, aqueles descontos que fazem a gente comprar jogo que nem vai jogar, só porque tá barato. Então a galera já sonha em ter acesso a esses preços mais competitivos diretamente no console. Isso, claro, balançaria o mercado, porque a loja do Xbox teria uma concorrência de peso dentro da sua própria casa, digamos assim. Outro ponto que a comunidade está comentando bastante é a questão da guerra dos consoles e como isso poderia ser um checkmate da Microsoft. Se o Xbox vira essa central de entretenimento e jogos ultra conectada, com acesso ao ecossistema do computador pessoal de uma forma tão direta, ele se tornaria uma proposta de valor muito diferente e talvez, para muita gente, irresistível. Seria o melhor dos dois mundos, a facilidade e otimização de um console com a vastidão de opções e a biblioteca de um computador pessoal gamer. A galera fala muito em quebrar barreiras, em democratizar o acesso, em ter uma plataforma única onde tudo converge. E claro, tem a questão dos exclusivos. Se o Xbox roda Steam e muitos jogos de outras plataformas saem para Steam, isso poderia significar que o Xbox teria, indiretamente, acesso a uma gama ainda maior de títulos. E não podemos esquecer dos mods. A comunidade de modificações de jogos no computador pessoal é gigantesca, criativa e muitas vezes melhora ou estende a vida útil dos jogos de formas incríveis. Um Xbox com Windows e acesso a Steam poderia, teoricamente, facilitar a chegada desses mods aos consoles, algo que hoje é bem restrito e complicado. Enfim, a visão que estão pintando é de um futuro super empolgante, uma revolução na forma como a gente joga e interage com os consoles. É a promessa de mais liberdade, mais jogos, mais funcionalidades, uma verdadeira máquina definitiva, mas sabe, sinceramente, eu tô aqui ouvindo tudo isso, lendo os comentários da galera, aquela empolgação toda, e eu fico com uma pulga atrás da orelha, aliás, um zoológico inteiro atrás da orelha. Eu entendo o apelo, de verdade. A ideia de ter tudo em um só lugar é sedutora, mas, na minha humilde opinião, e aqui vai a minha crítica mais azeda, isso aí é uma furada, uma cilada, Bino. E eu vou te dizer por quê. Primeiro vamos falar do Windows no console. Gente, pelo amor de Deus, vocês já usaram Windows? Eu uso todo dia. É uma ferramenta incrível para trabalho, para produtividade, mas também é um sistema operacional que, convenhamos, tem lá seus tropeços.
atualizações que quebram coisas, drivers que dão pau, a necessidade de um antivírus, a lentidão que às vezes bate sem motivo aparente. A beleza de um console, para mim, sempre foi a simplicidade. Você liga, ele funciona, o sistema operacional é enxuto, otimizado especificamente para rodar jogos e algumas poucas aplicações de entretenimento. Ele é feito para ser rápido, estável e invisível. Agora imagina seu Xbox pedindo para reiniciar, para instalar uma atualização do Windows no meio da sua jogatina online, ou dando uma tela azul da morte bem na hora do chefe final. Credo! Aí alguém vai dizer, Meta B, mas seria uma versão otimizada do Windows? Tá bom, pode até ser, mas a natureza do Windows é ser um sistema operacional de propósito geral. Mesmo otimizado, ele carrega um monte de coisa, um monte de processos em segundo plano que um sistema de console dedicado simplesmente não tem. Isso significa consumo de recursos, recursos preciosos de processamento de memória que poderiam estar sendo usados para deixar o jogo mais bonito, mais fluido. Em vez disso, estariam alimentando um sistema operacional que, no fundo, não precisava estar ali com toda essa complexidade. Um console não precisa de um gerenciador de arquivos complexo, não precisa de um painel de controle com 300 opções. Ele precisa rodar jogo e rodar bem. E a segurança, um console, por ser um sistema mais fechado, é inerentemente mais seguro. Com o Windows ali, mesmo que capado, a superfície de ataque para malware, para vírus, aumenta exponencialmente. A gente já tem que se preocupar com isso no computador. Vamos ter que nos preocupar no console também? Perde-se aquela tranquilidade de saber que o ambiente é controlado. Agora, a Steam, eu amo a Steam, tenho uma biblioteca respeitável lá, mas qual é o incentivo da Microsoft em colocar a loja da concorrência? E que concorrência, diga-se de passagem, dentro do seu próprio hardware? A Microsoft ganha dinheiro vendendo jogos na loja dela, vendendo o Game Pass. Se a galera começa a comprar tudo na Steam, que vai estar ali a um clique de distância, a receita da Microsoft com software no Xbox despenca. E aí, como ela recupera isso? Aumentando o preço do console, aumentando o preço dos serviços dela? Porque, sejamos honestos, a Valve não vai dar uma fatia gorda das vendas da Steam para a Microsoft só porque está rodando no Xbox. Isso simplesmente não faz sentido do ponto de vista de negócios para a Microsoft a longo prazo. E a experiência de usuário. A interface da Steam é ótima para computador com mouse e teclado, no console com controle, na televisão, já não sei. O Xbox tem uma interface própria pensada para isso. Integrar a Steam de forma fluida, sem parecer um remendo, seria um desafio e tanto. E a gente acabaria com 2 lojas, 2 bibliotecas, talvez 2 listas de amigos, uma confusão. Em vez de simplificar, complica. Outro ponto que me incomoda profundamente nessa história toda é a descaracterização do que é um console. Se o Xbox roda Windows e Steam, ele vira o quê? Um computador pessoal pré-montado, com um formato de console. E qual a vantagem disso sobre montar o seu próprio computador pessoal, onde você tem liberdade total de hardware, de upgrade, de escolher cada peça? A grande sacada do console é justamente ser uma plataforma padronizada onde os desenvolvedores podem otimizar os jogos ao máximo porque sabem exatamente qual é o hardware. Se começa essa história de rodar jogos de computador pessoal, como fica a otimização? Vai ter jogo da Steam que não vai rodar direito? Vai precisar de configuração gráfica dentro do jogo no console, como no computador pessoal? A gente vai ter que ficar ajustando textura, sombra, anti-aliasing no Xbox para conseguir uma taxa de quadros decente em um jogo da Steam. Isso é o oposto da experiência plug and play que define um console. A comunidade gamer muitas vezes se empolga com a ideia de mais é mais jogos, mais opções, mais liberdade, e eu entendo essa busca, mas às vezes o mais vem com um custo. O custo da simplicidade, da estabilidade, da otimização, o custo da identidade. O Xbox construiu uma marca forte com um ecossistema que tem suas qualidades, como o Game Pass, que é fantástico. Diluir isso, transformar o console
num híbrido esquisito de computador pessoal, para mim é dar um tiro no pé. Eu vejo muita gente falando: "Ah, mas seria o fim das exclusividades. Tudo rodaria em todo lugar." Será? Ou será que a gente teria uma plataforma que tenta fazer tudo e acaba não fazendo nada direito? Os jogos de console são pensados para console. Os jogos de computador pessoal são pensados para a flexibilidade e a variedade de hardware dos computadores. Tentar forçar um casamento aí pode gerar um filho problemático, focado, otimizado, e aí o jogador que quer a experiência pura de console sem dor de cabeça ia para onde? Talvez a Microsoft perdesse justamente aquele público que ela conquistou por oferecer uma alternativa sólida e direta. E outra, a Microsoft já tem o Windows, já tem o PC Game Pass, ela já está no mundo dos computadores pessoais. O Xbox é a aposta dela no mundo dos consoles. Para que misturar as estações de forma tão radical? Parece mais uma fantasia de alguns jogadores do que uma estratégia de negócios realmente viável ou desejável pela própria Microsoft a longo prazo, pelo menos não dessa forma tão literal de rodar Windows e ter a loja da Steam. Eu acho que a galera se esquece que o jardim murado dos consoles, como alguns chamam, tem suas vantagens: controle de qualidade, um certo padrão de desempenho, segurança. Abrir as comportas dessa maneira traria uma complexidade que, na minha visão, a maioria dos jogadores de console não quer. Quem quer essa complexidade toda, essa flexibilidade irrestrita, geralmente já migrou ou tem também um computador pessoal gamer. Então, resumindo minha ópera aqui, que já tá ficando longa, por mais que a ideia de um Super Xbox com Windows, Steam pareça um sonho molhado para uma parcela da comunidade gamer, para mim cheira a pesadelo. Um pesadelo de instabilidade, de perda de foco, de descaracterização de um produto que tem seu valor justamente por ser o que é. Seria transformar o Xbox numa espécie de Steam Machine da Microsoft, e a gente já viu como as Steam Machines originais não deram muito certo, né? Precisamos de consoles que sejam consoles e de computadores pessoais que sejam computadores pessoais. Tentar criar um Frankenstein no meio do caminho pode não agradar nem gregos nem troianos, é aquela velha história. O ótimo é inimigo do bom. E, nesse caso, a busca por um suposto ótimo ter tudo de todos os mundos pode acabar estragando o bom que já existe. Enfim, essa é a minha opinião, talvez um pouco ranzinza, mas é o que eu penso. É legal sonhar, especular, mas a gente tem que pensar nas implicações práticas também. Um Xbox que tenta ser um computador pessoal completo pode acabar não sendo nem um bom Xbox, nem um bom computador pessoal. E aí, quem perde somos nós, os jogadores. E aí, o que vocês acham disso tudo? Concordam, discordam? Acham que eu tô viajando na maionese? Deixa aí seu comentário, aquela curtida esperta para fortalecer a nossa discussão e compartilha com a galera que curte esse tipo de debate sobre o futuro dos games. Quero muito saber se sou só eu que tô remando contra essa maré de entusiasmo ou se tem mais gente por aí que enxerga esses possíveis problemas. A gente se fala. Até a próxima.